Salve, salve, Piremonos! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta. Estou aqui de volta, olha aí, né? Participei como comentarista na semana retrasada e semana passada não participei. Estou aqui de volta com vocês. Estou aqui com meu amigo Fernando e com meu amigo Leonardo. Fernando, dá um alô pra galera. Boa noite, galera. Beleza? Boa noite, Léo. Boa noite, Eric. E aí, Léo, Mandar manda um alô destaque? pra galera. Boa noite, amigos. Eric, Fernando, ao nosso fã de esporte. Mais um Na Prancheta começando com muito assunto aí futebolístico aí pela frente, nessa 1 hora e 10 de programa. Boa. Então, vai lá, Fernandão. Qual o seu destaque da semana, meu camarada? Eu vou repetir o mesmo destaque da semana passada. Vou falar de arbitragem de novo, porque depois de 2 rodadas, mais uma vez, um monte de confusão. VAR sendo chamado quando não precisa ser chamado, quando podia ser marcado algo ali, a olho nu, que todo mundo viu, só o juiz que não consegue ver. Muito tempo de jogo parado, a bola não rola, o jogo está parado o tempo inteiro, ficar de VAR, ficar de falta, enfim. A arbitragem brasileira sendo um destaque negativo do ano, do Brasileirão principalmente. Então, um destaque de novo, negativamente a arbitragem. E eles não usam a arbitragem de uma forma. O VAR seria só para confirmar. Eles se apoiam no VAR, eles dependem do VAR. Exatamente. E Exatamente. Você está realmente no assim. estádio, né? Você está no estádio, você vê o lance, você viu que foi pênalti ali, mas o cara não marca, tem que estar o VAR chamar para o cara marcar o pênalti. É impressionante isso. É verdade, infelizmente. E aí, Léo, qual o seu destaque da semana, meu parceiro? Cara, o meu destaque, na verdade, vai ser mais uma dica. Eu vou dar uma dica de um podcast que eu descobri recentemente, né? Através de um amigo meu que indicou. O nome é Meu Time de Botão. É um podcast que eu não sei se os amigos já conhecem, já ouviram falar. É um podcast que relata times, né, históricos do futebol mundial, jogadores históricos, passagens, transições, né, futebolísticas também históricas. Então é um podcast muito interessante. Eu já estou viciado, já ouvi vários podcasts sobre Maradona no Napoli, a era Júlio César no Flamengo, o Brasil pós-Copa 50 e por aí vai. São mais de 250 episódios, então é um podcast muito rico, um programa bem legal para a galera aí que gosta de acompanhar a história do futebol. Boa, muito bom. Já vou me preparar para seguir aqui, não conhecia não. Boa. Bom, o meu destaque, toda semana que tem, vai ficar para a Fórmula 1. Esse final de semana a gente teve o GP da França e o Verstappen ganhou a corrida mais uma vez. E mais um erro do Leclerc. Tinha a corrida completamente dominada ali. Na 17ª volta ele perdeu o controle do carro, bateu na mureta e saiu da prova. Quer dizer, já é a terceira prova que a Ferrari perde por um erro dele, quando não é por erro dele, é da Ferrari, e fica nessa, e assim ele vai ficando mais difícil para brigar pelo título. Enfim, e o Verstappen não tem nada a ver com isso, ganhou mais uma corrida. Beleza? Mas eu vou dar aqui mais um destaque que para mim é muito importante de ser falado, que é o Pio, Alisson dos Santos. Foi medalha de ouro no Mundial de Atletismo, 400 metros com barreira, primeira medalha de ouro masculina, né, em mundiais. Então é um cara que chega muito forte para a Olimpíada, então é importante a gente valorizar o esporte brasileiro que não seja futebol e que vem forte para a Olimpíada 2024 aí, em Paris. Tamo lá. 3-3 São Paulo e Goiás, no Morumbi. Eu vi que o Fernando tava lá no jogo. E aí, Fernando, você como São Paulino, o que você achou do jogo? Você já comentou sobre a arbitragem, teve um lance polêmico, que acabou sendo dado pênalti, mas poderia ter sido dado pênalti já no lance diretamente, sem precisar do VAR. E aí, Fernandão, fala pra gente. Então, um dos lances do jogo é esse do pênalti que o Luciano perdeu, né? Que o VAR. O pênalti foi claro, a mão estava muito aberta, o vídeo nem tinha Sim. ido no VAR, marcado na hora ali, mas enfim. Demorou para marcar, enrolou para marcar, enrolou para ir no VAR. Foi, marcou, mas não foi gol. Eu venho falando que o São Paulo tá no limite. São Paulo tá no limite de tudo. O Rogério ele tá tirando o que não tem do São Paulo. Eu não critico o Rogério sem hipótese alguma. Pra mim, assim, eu falo que a torcida do São Paulo e o Rogério Ceni carregam o São Paulo nas costas hoje. Se não for a torcida do Rogério Ceni, o São Paulo estaria lá embaixo, estaria eliminado tudo que está disputando. Eu entendo a gente critica o Rogério porque o jogo estava um jogo. É um jogo que não é um jogo fácil, vamos pensar. É o Goiás, é um time que está no rebaixamento, o outro está brigando lá embaixo.
O Goiás tem o Pedro Raul, que é um jogador que eu acho que não é do nível do Goiás. Eu acho que o cara devia estar no time de ponta do Rio. Torcedor botafoguense conhece bem. Eu não sei se vocês gostam dele, mas eu acho ele um jogadoraço. Ele é um atacante, assim, ele é gigantesco. Ele perto do zagueiro do São Paulo é enorme. Vou falar do Pedro Raul mais pra frente. Vou falar. Pode continuar. Então, assim, é um jogador muito perigoso. O São Paulo tinha que ficar de olho nele no jogo em si. O São Paulo começou perdendo o jogo, porque os jogos do São Paulo são jogos bons. Os jogos não são jogos ruins, não do jogo em si do São Paulo, que também é ter sido bom. Eu tô falando dos jogos. São Paulo e Inter, São Paulo e Fluminense, São Paulo e Goiás. Agora São Paulo e América Mineiro, não sei se vai ser um jogo tão bom quanto eu espero que não. Vai ser um jogo horrível com o Filiador. São Paulo de preferência. Mas, assim, tem sido jogos bem interessantes. O Rogério falou na coletiva que ele não tem treinado defesa. Ele não tem treinado o sistema defensivo, porque ele perdeu o Miranda e o Léo. Ele tem o Diego, tá no limite também, que não jogou contra o Inter, entrou depois, que tá precisando, estava com o Beraldo e o Luizão, com dois moleques. Então o Rogério tá tendo dificuldade para treinar o defensivo. E tanto que é que ele vai treinar essa semana agora. Interromper. O Arboleda não volta esse ano, né? Também. Provavelmente não. Se voltar, volta pra Copa, mas acho que não volta. Eu acho que não volta. Mas se voltar pra Copa, mas não pro Brasileirão, nem lá pro São Paulo. São Paulo não conta com o Arboleda esse ano. Então, o Rogério tá fazendo um milagre ali na defesa. O ataque do São Paulo tá sendo muito bem. Eu não reclamo do ataque do São Paulo. Patrick, Caleri, Luciano, Igor Gomes, que pelo amor de Deus, como joga, como se entrega o Igor Gomes em campo, e a torcida critica o Igor Gomes no campo. Eu fico indignado. É um jogador que... Ele não é aquele jogador que vai decidir o jogo. O Igor Gomes não é esse jogador. Não é o cara que vai... Mas é igual o Sara. É o cara que, taticamente, ele funciona muito bem no São Paulo. O Igor Gomes fez o papel no primeiro tempo do jogo. Corre o campo inteiro. Exatamente, ele foi ala. Ele joga todo o jogo. O Rogério ele não tem descanso. Ele foi descansar contra o Inter, entrou no segundo tempo, precisava dele. O time de São Paulo com o Igor Gomes é um, o Igor Gomes é outro. Ele joga muita bola no São Paulo. Não dá pra criticar o Igor Gomes. Quem critica o Igor Gomes não entende do que tá falando. Eu falo isso. No estádio eu falei, se um cara atrás de mim xingando o Igor Gomes até a hora que ele saiu. Eu falei, cara, ele deu assistência pro gol do Nestor. O cara corre o campo inteiro. Como você vai criticar um cara desse? Ele é o cara que é da base ainda. Mais ainda tem esse porém, que eu acho que o cara que critica jogador que é da base do clube, tem mais aqui torcer pro time. Porque, não tem como. Esses caras salvam o clube. Então, assim, o Rogério no fim do jogo, ele tem uma substituição que foi muito criticada por alguns torcedores. Ele tirou o Wellington, que era o ala, e colocou o Marcos Guilherme, que foi sacrificado de ala, porque estamos sem o Reinaldo. E ali saiu o gol do Goiás, o cruzamento da esquerda, que o Pedro Raul antecipou, o Diego Costa fez o gol. Eu não critico o Rogério Ceni. O Marcos Guilherme entrou, acho que com quase 40 minutos. Mais 10 minutos de jogo do Wellington, podia estourar o Wellington. Ia botar quem na lateral? O Patrick, moleque de 18 anos, entrou contra o Fluminense e não deu conta. Então, é necessário que o Rogério tenha essa dosagem. Tomou o gol. Não, a culpa é só do Wellington, é só do Rogério ter substituído o Wellington? Não. Mas, assim, a sensação minha saindo do estádio com esse empate não foi tristeza nem nada, porque eu tô contando com outras coisas no ano. Eu entendi que o Brasileirão é para terminar ali em 18º, se for em sexto, beleza. Mas a briga do São Paulo é as Copas, porque eu acho que tem chance, principalmente na Sul-Americana. Boa. Antes de passar a palavra pro Léo aí, que a gente só vai completar realmente, normalmente as coletivas do Rogério são bem esclarecedoras. Eu percebi nessa coletiva que ele tá bem cansado. Ele não sabia muito o que falar. Ele só falava, gente, não tem como tomar, mas parece que ele não aguenta mais ouvir da mídia, ele não aguenta mais brigar com a diretoria por reforços. Parece que ele já tá meio esgotado nesse sentido. Eu percebi. Sobre isso, a Pris Senhorães, acho da TNT Esportes, uma pergunta sobre ele. Sobre isso. Falou assim, você vem muito cansado da coletiva. Você parece mais cansado que o jogador. Ele falou assim, que cansaço mental de ficar escalando o time sem ter opção, e toda hora tem que pensar, porque o Patrick machucou no jogo, teve que sair, tem que pensar em alguém. Olha que eu nem vi essa pergunta. Ela fez essa pergunta, ele respondeu sobre essa pergunta, sobre o cansaço mental dele. E assim, o Rogério só falta implorar reforço. Ele dá todas as indicações que fala assim, eu preciso de reforço, eu preciso de pelo menos um goleiro, um zagueiro e um ponta, ou mais um meio, enfim. Ele pede, ele não aguenta mais pedir, não está sendo respondido. Quer dizer, é cansaço mental de ser treinador de São Paulo. É o cara que ele tem costa larga no São Paulo, é ídolo de São Paulo, ele sabe que a torcida está com ele. Verdade. E aí, Léo,
Só pontue sobre o Goiás. Pedro Raul e Jair Ventura. Quero que você traga só uma pauta. Jair Ventura, que é um conhecido como um técnico retranqueiro, 3 gols do São Paulo jogando no Morumbi. Fala aí, Léo. Cara, então, vou confessar que eu assisti poucos lances dessa partida, porque eu assisti a partida do Vasco, aí deu um intervalo ali para comer uma parada e vi alguns lances até começar a partida do Botafogo, que iniciou às 9. Mas assim, cara, do lado do Goiás, o Jair Ventura, apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil, né, ele vem fazendo um bom trabalho, na minha opinião. O Goiás vem, tipo, historicamente, né, jogando em Goiânia, já dificulta, né, os jogos dos times visitantes. E agora parece que o Jair Ventura também encontrou uma forma de incomodar fora de casa. O Pedro Raul, cara, é um atacante para mim. Ele dispensa comentários. Eu acho ele muito bom mesmo, né? Eu acho que depois dessa temporada, com certeza, algum time de maior expressão vai contratar. Mas só para finalizar e pontuar a parte do São Paulo, chega a ser cômico, cara, o que a diretoria tem feito com o Rogério. Porque é nítido que a montagem do elenco não é a ideal, né? São Paulo hoje não tem zagueiro, teve que improvisar o Rafinha na zaga. E tá bem. Clama por defensores. E recentemente o São Paulo contratou um meia argentino, que eu esqueci o nome. Qual o nome dele, Fernando? Juliano Galo. Assim, é bizarro, cara. Por que E não vai gastou na dinheiro, Argentina? hein? E gastou Exato. dinheiro, hein? Por que não vai na Argentina e compra 2 zagueiros? Sabe? São coisas que não tem explicação. E, assim, infelizmente, o São Paulo não consegue brigar na parte de cima da tabela justamente porque não tem um elenco mais farto. Ô, Léo, só para explicar sobre o Galopo, rapidinho. O Galopo, o Rogério falou na coletiva de sábado também. É um presente de investidor, segundo o Rogério. Tipo assim, sabe? O investidor quer botar esse jogador no São Paulo, que é uma promessa argentina, que é um fracasso na Argentina, no banco. E aí o Rogério viu os scouts dele, junto com a análise de estatística do São Paulo, e achou ele interessante pro São Paulo, que ele faz primeiro volante, segundo volante, pisa na área, é um cara que roda o campo. Então, quer dizer, não é o Rogério que me pediu esse cara, mas o investidor veio com esse cara, o Rogério falou, ué, por que não mais um, já que tanto machucado? Olha o futebol moderno, não é verdade? O que é? Mas assim, só tem que ficar de olho nesses investidores, né? Porque o São Paulo paga ainda uma fortuna mensal pro Daniel Alves justamente por causa de investidores. Então é bem complicado. Vamos passar o próximo jogo aí. Botafogo e Atlético Paranaense, 2-0 Botafogo jogando no Newton Santos. Botafogo reencontrando as vitórias finalmente, depois de jogos... vinha jogando mal, apresentando não um bom futebol. Melhorou jogando contra o Atlético Mineiro no final de semana. Depois jogou contra o Santos. Também jogou bem, né? Poderia até merecido empate nos 2 jogos. O Atlético Mineiro achou um gol aqui no Rio. E contra o Santos achou um primeiro gol ali no primeiro tempo. Foi um jogo que o Botafogo também poderia ter merecido um empate. Mas finalmente conseguiu a vitória. E eu vou deixar vocês falarem sobre o jogo, mas eu quero deixar um destaque aqui pro Jefinho. Garoto completamente achado, já vinha jogando bem. Contra o Santos, já tinha feito boas jogadas, e contra o Atlético mais uma vez, e agora foi coroado com um gol, né? E também falar da trinca de meio de campo. Tietchan tá jogando bola agora, olha só, depois ainda não tinha se encontrado no Botafogo, mas parece que agora ele com o Lucas Fernandes, também um garoto que veio de São Paulo, que foi revelado pelo de São Paulo, que no Botafogo tá jogando absurdos. É o único cara que eu posso falar que realmente está vindo bem, com regularidade desde que ele chegou. E a contratação, o genro do Bebeto aí, o Eduardo também, estreando como titular. E aí, Léo? Botafogo e Atlético Paranaense. Cara, você pontuou muito bem. Eu ia começar falando justamente do Jefinho, né? Que fez uma partida, assim, excelente, cara. Excelente. Pra mim, ganhou a posição. Mas vamos lá. Se Deus quiser. Foi um jogo muito legal, principalmente no primeiro tempo. O Atlético, apesar de jogar essa semana na Copa do Brasil, não veio com um time completamente cuidado, muito pelo contrário. O Abner jogou, Fernandinho, o Terãs e por aí vai. E o Botafogo, cara, principalmente por essa trinca no meio Thiago campo Heleno. Thiago Heleno, verdade, Thiago Heleno. E o Botafogo, cara, principalmente com o desempenho dessa trinca aí que você citou, fez assim uma partida ótima. O primeiro tempo o Botafogo criou muitas chances de gol, né? O Atlético também teve suas chances,
mas o Botafogo conseguiu neutralizar bem. O gol do Erisson, o primeiro gol, foi um golaço. Saiu na hora exata. O Botafogo já estava ali martelando, finalizando bastante com o próprio Lucas Fernandes. Então, assim, a pergunta que fica ao final do jogo é: será que o Luiz Castro vai conseguir dar essa sequência para o time do Botafogo? Sim. Porque é o que o torcedor está esperando desde o início do campeonato. Ver boas atuações. Exatamente. Sabe? Do lado do Atlético, assim, a gente não pode dizer que o time entrou para perder. Como eu disse, o Filipão colocou boas peças. Eu acho que o Atlético tentou, de fato, a vitória, mas o Botafogo foi superior na partida. Mereceu muito a vitória. Foi uma das melhores partidas do Botafogo. Foi a melhor partida do ano que eu vi do Botafogo. E aí, Fernando? Botafogo e Atlético Paranaense. Finalmente ganhou, né? Hein? Por isso que ele aparece aqui, gente. Ele aparece que o Botafogo ganhou. Porque quando o Botafogo perde, ele foge, tá? Isso aqui é característica, viu? Vou avisar vocês. Semana que vem pode ser que ele não esteja aqui mais, não. Semana que vem pode contar que o Gabriel vai estar aqui. Não vai estar nem ele mais aqui. Independente do resultado de Corinthians, o Botafogo estaria aqui. Puta, Corinthians e Botafogo? Olha aí. Aqui? Taquera. Aqui em São Paulo? Taquera. Caraca. Exato, mas enfim, né? O jogo é interessante, porque se você for ver as estatísticas do jogo, 17 chutes contra 16. É jogo bem disputado. Eu tava no Morumbi, então, quer dizer, não, eu tava saindo do Morumbi quando começou o jogo do Botafogo, então eu não acompanhei o jogo do Botafogo. Mas assim, fiquei feliz que o Botafogo ganhou, porque tá precisando de uma vitória. Eu acho que o Botafogo não é um time que tem que ficar caindo toda hora, chegando um brigão lá embaixo. Destaque pro Gersinho também. Eu falo, a base não adianta. Os clubes têm que apostar na base. A base é o que vai salvar todo mundo daqui a um tempo. Porque eu falo Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Botafogo, Flamengo, que tem que usar um pouco mais essa base que tem, porque precisa mesmo, mas apesar que tem dinheiro, não vai trazendo quem quiser aí, e tal, todo mundo. Mas é um jogo interessante. O Botafogo ganhou finalmente. O Atlético Paranaense não veio todo segurado, mas poupou alguns, porque tem uma parada duríssima no meio de semana no Rio, né? Então eu acho que o Atlético tinha que mesmo que fazer uma segurada, porque eu acho que o Filipão tá pensando nas Copas também mais do que o Brasileirão, porque quem ou não, todo mundo sabe que quando o Palmeiras ou o Galo cair do Brasileirão, a chance é grande de se dedicar inteiramente cair na Libertadores, né? Se dedicar inteiramente no Brasileirão. Então eu acho que o Atlético tá bem, porque tá brigando pelo G4 ali, é um time que surpreendeu bastante, e tá bem nas Copas. Então eu acho que o Felipão tá pensando igual o Rogério Ceni pensando, igual o Vitor Pereira vai pensar, enfim. Eu acho que tá tudo certo. Foi um jogo que tava na conta perder. Ele falou, se eu perder esse jogo tá tudo bem, e beleza. Por ser fora de casa também, se fosse em casa talvez não seria na conta, Sim. Mas por ser fora de casa, e o Botafogo tinha necessidade de ganhar também, porque precisa, né, tendo ou não. Então, acho que foi um jogo que ele contava com essa derrota. Não foi tão sentido, talvez, pro Atlético Paranaense, não. Pela posição na tabela, e muitos times não conseguiram ganhar também lá em cima. Então, ficou uma posição até que bem para o Atlético. Foi muito mais para poder aumentar a confiança do Botafogo do que tirar a boa fase do Atlético, né? O Botafogo necessitava muito disso, né? A torcida precisava dessa resposta, os próprios jogadores precisavam dessa vontade, desse ânimo extra. Pô, o Erisson precisava de um gol. Já era 4 partidas sem marcar, então ele precisava desse gol, também conseguiu esse gol. Enfim, o Botafogo também já não fazia gol há muito tempo, então o gol foi bom para ele, foi bom para o Botafogo. E vamos esperar aí, como a gente falou, como é que esse Botafogo vai se portar nas próximas rodadas, que é o que é a grande questão. Não adianta fazer um bom jogo e depois voltar 5 derrotas seguidas, 4 derrotas seguidas, que não vai adiantar. Tem que ter uma sequência boa aí de bons desempenhos. Vamos falar agora de Avaí e Flamengo. 2-1 Flamengo jogando na ressacada, 11 horas da manhã o jogo. A gente vinha falando que o Avaí normalmente ele costuma prejudicar, né, os times que enfrentam ele jogando lá na ressacada, como é difícil. Só que o Flamengo jogou de manhã, então não pegou aquele frio tão grande quando a gente fala que joga à noite. Mas mesmo assim o Avaí saiu na frente para complicar o Flamengo. Mas a estrela de Pedro, que é o que a gente vai falar muito sobre ele aqui, realmente ele tá jogando bola. O Dorival achou um jeito de botar ele para jogar junto com o Gabigol. E o Pedro tá metendo um gol atrás do outro. Toda semana eu tô ganhando um dinheiro com ele, com o Cano. Só apostar que tem gol dos caras que tem gol. E aí, Fernandão, fala pra mim, Avaí e Flamengo. Eu assisti jogo bem interessante. Eu só queria contar uma coisa no final do jogo. Como o Flamengo perdeu tempo com o Paulo Souza, hein? Pelo amor de Deus. E olha que o Dorival não é nem um treinador de
ponta do futebol brasileiro, não é nada demais, mas arrumou certo tempo o Flamengo. Mas o Dorival, normalmente, ele sempre no Flamengo, ele costuma fazer bons trabalhos. Foi aquele caso que a gente contou, a gente falou um pouco antes do Jorge Jesus entrar, né? O Dorival treinou o Flamengo em 2018, reta final do Brasileiro de 2018. Aí veio o Abel, que não deu certo. Não, então, aí trocou a direção do Flamengo, na época ainda era o Bandeira de Melo. Em 2019 vem o Landim, e o homem, né, do projeto, o homem inicial desse projeto do Landim foi o Abel Braga, até a chegada do Jorge Jesus. Então, eu acho que o Dorival arrumou o Flamengo, o Pedro e o Gabigol se encaixaram. Eu achei que não ia ter encaixe nunca, porque nunca ninguém tentou encaixar os dois de uma forma que eles tentaram, ele está tentando. Eu acho que o Flamengo, eu não sei como é que vai ser o desempenho nas Copas, né? Que é um caso que a gente tem que falar como também os outros dois clubes, apesar do Flamengo ter elenco. Mas acho que o Flamengo vai brigar bastante, acho, pelos três frentes. Não sei se o Brasileirão vai ser tanto, por causa do Palmeiras e do Galo que vão cair na Libertadores, um deles, né? Mas, assim, eu acho que o Flamengo vai entrar bem na briga principalmente pela Copa do Brasil, eu acho. Eu acho que o Flamengo tem grande chance. Porque a Libertadores, eu não vi o Flamengo, eu não via o Corinthians eliminar o Flamengo, até eu começar a ver o Corinthians eliminar o Boca. Eu acho que o Corinthians entra de uma forma diferente nessa Libertadores. Acho que na 3 frentes o Corinthians entra diferente. Ainda vamos falar do Corinthians mais pra frente, que é uma surpresa pra mim. Mas acho que o jogo, o Flamengo mereceu a vitória, não tem como falar que não mereceu. O gol do Avaí que foi anulado, né, o primeiro gol do Avaí foi naquela falta. Cara, é muito louco, né? Mas aquele toquinho que não sei quem foi o Potker? Não sei. Não sei se foi o Potker, não lembro. Aquele toquinho que ele dá, só aquela viradinha de lado já desloca, já não tem como não marcar falta. Uhum. Até a hora que a imagem, atrás do gol que mostra a imagem certinha do cara deslocando. Não, nem, assim, a gente não vê falta naquilo, mas o goleiro tá pulando. Como o goleiro tá pulando, você encostou nele, ele desloca, não tem jeito. Às vezes eu acho que quando o goleiro vai em contra do jogador, acho que não é falta. O goleiro tá vindo em contra, o goleiro tá vendo o goleiro. Muitas vezes marca essa falta do goleiro. Só que nesse caso ele deslocou o goleiro com uma andadinha pro lado assim. Então eu acho que o Flamengo mereceu a vitória. O Pedro vai decidir. O Pedro tá jogando muita bola. Compensa que o Gabigol não tem feito tanto, mas o Pedro vai lá e compensa isso. Eu acho que é interessante isso. Apesar do Gabigol também não tá jogando mal. Mas assim, eu tô surpreso com o Flamengo ter conseguido achar um time com o Dorival Júnior. Eu não achei que o Flamengo ia conseguir achar um time com o Dorival. Mas eu acho que foi bem, bem surpreso com o Dorival e acho que o Flamengo vai brigar pelas 3 frentes. Mais na Copa do Brasil, eu acho. Confio mais no Flamengo na Copa do Brasil. Boa. E aí, Léo? Cara, Flamengo. Então, eu não gostei muito do desempenho do time do Flamengo. Achei que jogou muito abaixo em relação às partidas anteriores. Mas aí também tem vários fatores que influenciaram para esse desempenho. Jogo 11 horas, ritmo incessante de partidas decisivas, né? E também a preocupação com o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira. E o Flamengo também perdeu muitos gols, cara. Perdeu muitos gols. Até empatar e conseguir virar, foi um caminhão de gols perdido pelo Gabigol, pelo Arrascaeta. Mas, no final, acabou que conseguiu a vitória. Sobre, cara, as 3 frentes que o Fernando citou, no Campeonato Brasileiro é o que eu vejo a situação mais difícil para o Flamengo. Até porque pela vantagem que o Palmeiras já conquistou. E conforme o Flamengo for avançando nas Copas, né, se avançar, se não cair daqui a 3, 4 semanas das duas, eu vejo que vai deixar um pouco o Brasileirão de lado, conforme for avançando. Quanto ao time, cara, como a forma de jogar do Flamengo, eu sempre gostei muito do Dorival Júnior. Sabe, assim, dos treinadores que no mercado brasileiro que o Flamengo poderia contratar, né, que estavam ali disponíveis, ele era o nome que eu mais gostava e o Flamengo acertou nisso. E quanto ao time titular, chegando mais peças, esse time tende a ficar ainda melhor. Caso chegue o Wallace, o Cebolinha já chegou, o Vidal já está treinando com a equipe. Então, o Flamengo tende ainda a evoluir ainda mais. Então, a gente tem que aguardar aí, né, os próximos jogos para ver onde que esse time vai de fato chegar. E aqui eu quero deixar aquela perguntinha para vocês aí, agora. Aquela pergunta, que eu vou perguntando e já dizendo o que eu acho. Uhum. O Pedro merece ser convocado para a Copa do Mundo? Fernando Caio.
O Pedro merece ser convocado para a Copa do Mundo? O que você acha? Eu, na minha opinião, o Pedro é um cara diferenciado em relação aos outros centroavantes que a gente pode ter na Copa do Mundo. Então eu acho que ele é necessário sim. Eu sempre falei, eu prefiro muito mais o Pedro, por exemplo, na Copa do Mundo, do que propriamente o Gabigol, né? E agora, com ele jogando, a gente pode falar isso com mais propriedade. Mas você, como flamenguista, aí, o que você acha? Pedro, Então, Copa do Mundo ou não? vou tentar contextualizar, porque não é uma pergunta simples Não de é, ser não é. respondida. A próxima Copa do Mundo, as seleções poderão contar com 26 jogadores, certo? Sim, O Tite praticamente já tem o elenco dele ali fechado para a Copa do Mundo. sim. Dos atacantes, dos centroavantes, nenhum deles tem a característica do Pedro. Nenhum. Nenhum. Então, assim, como opção de jogo, eu não tô falando que o Pedro vai ser titular, nem nada disso, mas como opção de jogo, eventualmente, um jogo que tiver mais amarrado, você ter esse tipo de atacante no seu time é importantíssimo, cara. Porque, assim, a seleção hoje joga com Rafinha, Vinícius Júnior e o Neymar, né? O Neymar fazendo ali talvez um falso 9. Aí, eventualmente, um Gabriel Jesus, um Matheus Gabigol, Cunha. Matheus Cunha, mas nenhum desses atacantes tem a característica do Pedro. Então, para mim, Leonardo, o Pedro tem que ser convocado para a Copa do Mundo. E assim, Boa. torcer para que essa fase dele, né, continue boa até lá. Por quê? O Pedro, se o Bruno Henrique não tivesse contundido, o Pedro Não não seria seria titular. Não seria. O Dorival não colocaria o Bruno Henrique no banco. Então, agora, mesmo com a chegada do Cebolinha, vai ser difícil ele colocar o Pedro no banco. Então, Sim. vamos aguardar, né? Vamos torcer para o Pedro continuar jogando essa bola, continuar fazendo muitos gols, que ele tem tudo para ser convocado sim para a Copa. Não, também não precisa ir tão bem pelo Flamengo, não. Só pra Copa tá bom. Não, muitos gols. Tô brincando. E aí, Fernandão? Pedro merece ser convocado para a Copa do Mundo? O que você acha? Sim, merece. É aquele negócio que a gente fala, né? O Tite tem a seleção pronta já, né? Eu acho que o Tite já tem Sim. até os 26, eu acho. Até os plays já que ele tem, acho que ele deve ter até os plays já, mais na cabeça. Talvez seja difícil Pedro nessa Copa entrar devido a essa lista. Mas eu concordo que não tem nenhum jogador igual o Pedro na seleção. Hoje não tem, eu acho que. Nem o Hulk que falaram aqui no chat aqui. O Hulk é outra Sim, característica, né? Totalmente outra característica. Também acho. Então, eu acho que o Pedro seria interessante manter um cara desse no banco para um jogo mais apertado, um jogo mais difícil. Eu acho que seria interessante ter o Pedro na seleção. Assim como estamos no Veiga aqui já, que jogou muita bola e agora tá, depois da lesão voltou um pouquinho diferente. Mas eu acho que se tiver a possibilidade de se levar, se leve. Eu acho que merece, tá merecendo uma chance. Eu acho que ele merece uma chance, mas... Já foi testado, né? O Tite já levou eles, sabe como o Pedro funciona. Assim, eu não vejo que está tão fechado quanto vocês estão falando, porque eu acho que essa questão de ser 26 jogadores pode dar uma brecha, ainda mais sabendo que a única coisa que ele não tem, na minha opinião, né, pelo que eu vejo, certeza é realmente o ataque. Eu acho que a única coisa que ele pode sim realmente ter uma surpresa, né, ali. E eu acho que é a questão isso, ele tem que pensar em peças que realmente vão fazer diferença ali na hora de ele ter um cara para poder mudar a partida, a forma de jogar. E o Pedro é esse cara. Fluminense e Bragantino, 2-1 Fluminense. Um jogo que o Fluminense estava super tranquilo. O Bragantino chegou a meter um gol, mas mesmo assim não teve aquela ameaça toda ao gol do Fluminense. Quase complicou a partida, mas não teve. O Fluminense está jogando bem, o Fernando Diniz está sabendo fazer esse time jogar. E não tem jeito, irmão. Mas teve esse final de semana também. Eu falo isso porque eu sou fã do Cano, isso não tem como. Quem não é fã do Cano? A realidade é essa. O cara precisa de um toque. Ele não dá 2, não dá 3, não dá 4, precisa de um toque na bola para poder fazer o gol. E esse final de semana ganhei mais um trocadinho com ele aí. E aí, Léo? Fluminense e Bragantino. Eu assisti esse jogo, foi um ótimo jogo. Há 2 semanas, né, na última vez que eu participei do programa, eu falei que o Fluminense, né, naquele momento, há 2 semanas atrás, desempenhava o melhor futebol do Brasil. Sim. E hoje eu venho aqui e reforço, porque eu ainda continuo com a mesma opinião. O Fluminense joga o melhor futebol do Brasil. O placar, cara, foi assim, pra mim, mentiroso. 2-1 acho que ficou barato, porque o Fluminense teve muito Também mais acho. bola, trocou muito mais passes, criou muito mais chances, né?
O Cano teve um gol ainda impedido ali, um corpo ali, meio corpo à frente, né? Foi um impedimento bem marcado. E o Fluminense, cara, faz um campeonato brasileiro excelente. Ninguém imaginaria que o Fluminense, né, lá no início do campeonato, fosse estar jogando essa bola e fosse estar nessa posição na tabela. Então é o dinizismo, cara. Pode ser brigando Dinizismo, pela liderança, né? Brigando pela liderança. sim, exato. E aí, Fernando, ó, vamos poucos elogios pro Fernando Diniz dessa vez. Né? Pelo amor de toda semana, Fernando Diniz, porra. Fala aí, Fernandão, Fluminense e Bragantino. Não, mas o cara é bom, vou falar o quê? Merece, né? O cara merece, né? Vai fazer o quê? E eu acho que ele merece um título, já faz um tempinho já, né? Mas assim, o Fluminense, eu fui no Morumbi São Paulo e Fluminense, então eu não vi o jogo do Fluminense, eu tava vendo Palmeiras e Inter. Mas assim, quando o Léo fala que o Fluminense tem mais posse de bola, mais chute no gol, mano, isso é tudo característica, isso é tudo, chovendo molhado, é todo o Fluminense a mesma coisa, porque é o time do Diniz assim, não tem como, é um time muito ofensivo, que chuta muito no gol, tem muita posse de bola, o adversário tem que saber jogar com o time do Diniz. E não é possível que ninguém consegue. Eu não sei como foi o jogo do Bragantino, o jogo em si, não só os gols, né? Não são os capitais, o jogo em si. O Bragantino marcou em cima o Fluminense, que pegou, marcou meio atrás da linha da bola, igual tem que fazer com o time do Diniz. Mas assim, foi 0x0 no primeiro tempo, se não me engano. Virou 0x0, eu acho. Foi isso? Eu tava Foi, não, acho que foi 1-0 o Foi primeiro tempo. Vou 1-0. ver aqui. Tá 1x0 já? Então, assim, eu acho que o Fluminense joga o melhor futebol do país. Acho, continuo achando isso também. Concordo com o Léo. Eu assisti em loco ali o jogo do Fluminense com o São Paulo. Então, assim, realmente é futebol que, meu, é diferente. É engraçado que é o mesmo futebol que eu via no São Paulo, o futebol que eu vejo no Fluminense hoje, né? E as mesmas questões que eu tenho do São Paulo daquela época, eu jogo pro Fluminense agora. Até quando vai durar esse jogo do Diniz? Quando o Diniz vai conseguir segurar esse time com físico, fazendo esse futebol tão ofensivo, tão intenso igual ele faz? O grande desafio dele é esse. Porque o Diniz continua sendo o mesmo Diniz do São Paulo. O Diniz não mudou. Sim. Então, Fernando, vou fazer uma ressalva nesse seu comentário. Para mim, o Diniz mudou um pouco. Por quê? Não sei se você vai concordar, mas eu, vendo de fora, não sou São Paulino, o São Paulo do Diniz, eu acho que sofria muito defensivamente. Eu acho que tomava gols bobos. E na finalização, acho que pecava muito. Né? O São Paulo teve uma etapa boa ofensivamente quando atuava o Brenner, aquele atacante até ser vendido, né? Mas depois que ele foi vendido, voltou a sofrer muito. Já no Fluminense, eu vejo o sistema defensivo mais sólido e vejo o ataque ainda melhor. Por quê? Ele tem um artilheiro, que é o Cano, tem ótimos jogadores de lado. Ontem não jogou o Matheus Martins, mas jogou o Natan, né? E o Arias, o Arias também é brincadeira. Tá jogando muito. Tá jogando muito. Tá jogando. Então, essa é a única diferença. Eu, inclusive, quando o Fernando Diniz foi contratado, eu citei isso aqui. Eu falei, se o Fernando Diniz conseguir ajustar a defesa e conseguir melhorar o desempenho do ataque, pô, aí esquece. Aí, e é o que tá acontecendo. Ele conseguiu fazer esses ajustes. Boa. É interessante você estar falando, porque eu acho que para mim isso não muda o que é o trabalho do Diniz, muda o que ele tem em mão. Também. Material humano, né? Aquele São Paulo 2020 do Diniz é um São Paulo que o Diniz não deu um reforço. O São Paulo aquele 2020 não veio um jogador pro São Paulo. Só saiu, né? Não veio ninguém. Só saiu o jogador. O São Paulo perdeu. O Diniz fez um milagre para esse time. Então, assim, se você comparar o São Paulo 2020 com o Fluminense 2022, o Fluminense é mais time que o São Paulo. Meu, o Diniz tem um ganso no meio de campo. O Diniz tem um Cano. Entendeu? Pega esse São Paulo. Não tô falando que nenhuma crítica ao Rogério tem um trabalho fenomenal. Pega esse São Paulo de hoje e dê na mão do Diniz. Eu acho que o trabalho vai ser melhor. Vai ser bem melhor, eu diria. Entendeu? Não tô falando que estaria melhor que o Rogério Ceni está hoje. Talvez teria caído em Copas, que o Diniz em Copas não é tão bom. Tá? Mas eu tô falando assim, de pontos corridos em jogo bem jogado, o que o Diniz faz em campo, eu acho que o São Paulo estaria melhor hoje com esse São Paulo de hoje do que com esse São Paulo 2020. O Diniz suou pra fazer aquele São Paulo jogar. Tinha Tietchan no meio que tava, tinha jogos que jogava nada. São Paulo não tinha um volante marcador. São Paulo tinha volantes que era o segundo volante que faziam função de marcador. Então, quer dizer,
não tem como arrumar a defesa daquele jeito. Eu acho que hoje o Diniz tem mais material humano no Fluminense que aquele São Paulo. Eu acho que o Diniz não mudou a forma dele jogar. Eu acho que o Diniz é um time bom, igual ele tem o Fluminense hoje, ele consegue jogar igual está fazendo hoje. Só que aquele negócio, até quando vai durar a intensidade do jogo do Fluminense? É a Copa do Brasil. Tudo bem que, assim, semana que vem o Fluminense descansa uma semana inteira, que não está em Sul-Americana e Libertadores. Quer dizer, beleza, vai descansar a semana inteira, ótimo. Vai ser bom para eles. Mas quero ver se isso vai aguentar até o Diniz ter uma derrota em casa e ver se aquilo não vai abalar o time. Porque o Diniz também tem um problema de relacionamento. O Diniz o extra-campo dele é meio complicado. Sim. Ele é muito intenso, ele xinga muito, ele cobra muito o jogador. Mas parece que até nisso ele deu uma melhorada, sabe? Ele deu uma amenizada. Pode ser que sim. Pode ser que sim, mas aí que tá. O jogador que você menos espera que ele vai ter uma explosão, que é o Tietê, ele pega e explode com um cara que é tranquilo igual o Tietê. Você não vai esperar. Entendeu? Então, assim, você não sabe o dia de amanhã do Diniz. Mas, assim, eu concordo que realmente o Fluminense joga o melhor futebol do país. Não sei se vai ser campeão brasileiro ou campeão da Copa do Brasil. Eu não posso afirmar. Eu acho que o Fluminense tem um desafio grande no Brasileirão, que é o Palmeiras e o Atlético Mineiro. E eu acho que na Copa do Brasil, passando do Fortaleza, que eu acho que é a tendência, ele pode pegar um Corinthians. E a tendência também de passar. E aí o Corinthians está jogando futebol também que ninguém esperava. Então, assim, é interessante imaginar o Diniz na final de Copa do Brasil, pegando o Flamengo, ou o São Paulo, o Atlético Paranaense. Mas também não sei como é que chega daqui um mês esse Fluminense. Hoje é o melhor futebol do país. Semana que vem eu não posso garantir que é o mesmo futebol, porque o futebol do Diniz é muito, é 880. É muito dinâmico. Ou alguém gosta muito do Diniz, ou alguém odeia muito o Diniz. Não tem meio termo. Não tem achar, eu acho o Diniz mais ou menos. Não tem como achar o Diniz mais ou menos. Ou você gosta muito dele, ou você odeia muito ele. Eu gosto dele. Odiei bastante no São Paulo em muitos momentos. Muitos momentos. E aí, eu não frequentava o Morumbi, tirando a pandemia, depois que voltou. Eu não frequentei o Morumbi até antes da pandemia, por causa do Diniz. Falando, eu não vou ver o jogo. Não tem como ver o jogo do São Paulo desse cara. Porque não estava ajustado, o time não estava bem. Ele começou ainda, demorou para ajeitar o time. E vinha de fracasso. Então, quer dizer, você vê um cara daí e fala, o cara vai, o cara fracassa, o cara é demitido, o cara não ganha o título. Não, você tem uma visão diferente. Por isso eu quero que ele ganhe alguma coisa para ele se firmar com um treinador gigante que ele pode ser. Eu acho que ele é mais diferente do futebol brasileiro. Não tem ninguém igual a ele. Agora falando de Palmeiras Internacional, 2-1 jogando no Allianz Parque. Palmeiras conseguiu mais uma vitória, que é o que importa. Vinha ali empatando até o final do jogo, mas conseguiu mais uma vitória. E o Abel, depois de ter perdido o Verón aí, né? Perdido um atleta que ele considerava importante para o elenco, mas teve Merentiel e Lopes estreando na última semana. E tá com mais 10 opções aí no banco pro ataque do Palmeiras. E aí, Fernando, fala pra mim, Palmeiras Internacional. Foi um jogaço. Foi jogaço. Eu acho que depois que o Inter pegou o São Paulo, eu tinha uma visão diferente do Inter. Eu falei, o time do Menezes não vai muito longe, porque eu sempre baseio os jogos pelo São Paulo, porque o São Paulo é muito remendado. E no ganho do São Paulo, a situação que tá o São Paulo no Brasileirão, vai aonde? É um time que chega todo remendado para enfrentar os times. Então, quando eu vi o Inter pegar e mereceu perder pro São Paulo, não perdeu porque o São Paulo foi incompetente no fim do jogo, porque mereceu perder. Eu falei, o Palmeiras vai pegar e vai ganhar fácil aqui do Inter. E eu vi que a tendência estava sendo essa, né? Teve o lance lá do Murilo, né? Do impedimento. É milimétrico, mas se é impedimento, tem que ser impedimento. Entende? Estão dando assim. Mas a linha tava lá, tá com o ombro na frente, acabou. Tem que dar impedimento. Infelizmente, é assim que funciona. Sim. Eu tive o campeão mundial sem VAR com um impedimento que até hoje eu não sei como o cara marcou impedimento. Ninguém consegue ver. Então, quer dizer, impedimento tem que ser. Quanto a não mudar a regra, impedimento de ombro é impedimento de ombro, não tem jeito. O Palmeiras jogou bem, pra variar. Acho que não é difícil falar que o Palmeiras jogou mal. É difícil falar que o Palmeiras vai jogar mal algum jogo. Jogou bem. Me surpreendi muito com o Inter no segundo tempo. O Mano Menezes veio com uma proposta bem interessante. O Inter mereceu o empate no segundo tempo. Mereceu o empate. Até achei que o empate vai acabar empatado o jogo. Chegou a empatar, né? O Inter chegou a fazer Chegou a empatar e estava melhor no jogo. Mas aí o Palmeiras é aquele time que toma gol e não abaixa a guarda. O Palmeiras é um time que continua mantendo o jogo, mantém a calma, não se perde no jogo, não perde, não joga bola na área por qualquer custo. Continua fazendo o mesmo jogo. Teve 2 bolas na trave, seguida de escanteio. Cruzou, a Rafael na trave. Cruzou de novo, já Rafael na travessão de novo. Com o goleiro salvando, acho que é o Daniel, não sei, o goleiro do Inter. Então, assim, eu achei que o Palmeiras mereceu. E o Palmeiras tem um fator que é muito engraçado, né? Eu estava vendo o jogo com a minha família ontem. É um time como pode ser que
no momento que o jogo não tá bem, a sorte vem. Aquela sorte que o Abel fala, que o Rogério Ceni teve contra ele, né? Então, assim, a sorte vem. E o Palmeiras, ali a competência, a sorte muito bem. Quando joga em casa, a torcida pressiona. Achei que o Inter não jogou mal. Está bem claro que o Inter jogou bem. Eu não achei que o Inter jogou mal. Porque quando eu vejo o jogo do Mano, é aquele negócio, né? Imagina 11 caras atrás marcando lá atrás e contra-ataque fazer algum gol. Porque o time do Mano é um time mais trancado. Mas no segundo tempo o Inter veio para cima, buscou, merecia o empate, conseguiu o empate, tá? Porque o Everton fez umas defesas absurdas também no jogo. O Everton salvou bastante o Palmeiras. No fim do jogo, depois estava 2-1, o Everton salvou uma do Inter, mas o Palmeiras mereceu. E aquele esquema, Boa. quem cair na Libertadores entre Palmeiras e Galo vai chegar bem forte aí para brigar pelo Brasileirão. Ainda acho que se o Palmeiras cair, aí que fica mais difícil alguém brigar com o Palmeiras ainda, porque, né, vai ter só esse campeonato para brigar e já sendo líder já, né, vai ser difícil. Sim. Se o Galo cair fora, o Galo vai vir forte com o Cuca agora, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas enfim, eu acho que o Palmeiras vai vir. O Palmeiras continua nessa. Vai ganhar alguma coisa esse ano? Acho que vai. Não sei o quê. Eu apostaria Libertadores, mas acho que o Brasileirão também pode ser dele. Boa. E aí, Léo? Palmeiras e Inter. Eu não assisti esse jogo, até porque foi durante o jogo do Bragantino, mas pelos comentários, pelas estatísticas e vendo alguns lances também, o Palmeiras desempenhou um bom futebol e aquilo também que o Fernando citou, o Palmeiras está com sorte de campeão. O jogo contra o América Mineiro, né, foi uma coisa assim, bizarra, o gol perdido no final da partida. Pelo Juninho. Exato. Então, uma das coisas que o Abel não teve nas temporadas anteriores e que está conseguindo aproveitar bem é o desempenho do time dentro de casa. O Palmeiras, nos campeonatos anteriores, perdia muitos jogos bobos, que impossibilitava o time de brigar pela primeira posição. E agora não. O Palmeiras tem feito o dever de casa e tem ganhado fora de casa. O Palmeiras é o melhor visitante do torneio, né? É o melhor visitante, tem a melhor defesa já há não sei quantos anos. E caso o Palmeiras seja eliminado pelo Atlético, aí, cara, vai ser difícil segurar só com uma frente, tendo uma semana inteira livre. Por isso que, como eu falei anterior, para os outros times chegarem, Flamengo, Atlético, é difícil, cara, porque o time do Palmeiras é muito bom, joga muito bem. Boa, é verdade, não tem jeito. Falar como normalmente a gente falar que o time do Palmeiras joga bem é chovendo molhado, não tem jeito. Mas eu acho que o principal concorrente do Palmeiras, eu acho que não é nem o Atlético, eu acho que é o Corinthians. O Corinthians, eu acho que é o Corinthians. O Corinthians é o melhor mandante, né? O Vitor Pereira é um treinador muito estudioso, é um cara que entende muito de futebol. Atlético Mineiro e Corinthians 2-1. Corinthians jogando no final, o Fábio Santos fez um gol. Lei do ex aí mais uma vez. E aí, Léo, continua falando sobre o Corinthians, vai lá. Não, foi o que eu tava dizendo. O Vitor Pereira é um cara que já descobriu que para ele ganhar os 3 pontos, para ser competitivo, não precisa jogar bem. E é o que o Corinthians fez. O Corinthians teve 3 chutes ao gol na partida de junto. 3 chutes ao gol. É impressionante, cara. É um time muito bom. Eu acho que vai ser o principal concorrente ali do Palmeiras até o final. Por quê? O Corinthians está nas 3 frentes e não desgarra dali das primeiras posições no Campeonato Brasileiro. Sim. Então, é isso. Eu assisti poucos lances dessa partida. Vi um golaço do Keno no início do jogo. Golaço. Não sei nem se o Cássio estivesse agarrando, defenderia essa bola. Eu acho difícil. Não tinha como. E teve a lei do ex, né? O Fábio Santos cobrando pênalti, voltando a marcar de pênalti, que tinha perdido na Libertadores. E foi a vitória com a cara do Corinthians. Boa. E para poder firmar uma fase do Atlético, né? Depois foi mandado o Turco foi mandado embora, e agora trouxe o Cuca, né? Já foi falado que os jogadores não, né, saiu aí notícia onde os jogadores não concordaram com a volta do Cuca, enfim. Mas o Cuca, os caras sempre acreditarem em coisas passadas, trazer o Cuca de novo, enfim. A gente já falou que futebol não se vive de passado,
mas enquanto o cara não fizer um mau trabalho, eles sempre vão acreditar que o cara vai chegar e solucionar o problema. E outra, Érico, eu esqueci até de pontuar também essa questão da troca de técnico do Atlético. Cara, é bizarro o que acontece no futebol brasileiro. Por quê? O Turco Mohamed tinha aproximadamente 70% de aproveitamento Sim, no comando do Atlético. Era o melhor aproveitamento dele dentre todos os clubes que ele já trabalhou, né, no México, na Argentina. Ele foi campeão mineiro, foi campeão da Supercopa, da Supercopa. tá brigando nas 3 frentes, brasileiro, o Atlético está brigando pelo título. Na Tá brigando, Libertadores tá ele brigando. tá vivo, foi eliminado da Copa do Brasil, ok. Mas assim, em qual outro país um treinador é demitido por, tipo, tá brigando em todas essas competições e ser eliminado de uma Copa? Imagina, pô, na Inglaterra, Não, isso não o acontece. É só aqui, é Klopp, só aqui. o Guardiola ser demitido porque foi eliminado de uma Copa, né? É bizarro, cara, é bizarro. Assim, a gente sabe que o Atlético não vinha desempenhando um bom futebol, mas o cara tava ali, ele tava no meio. O mais importante é estar brigando. E era o que o Atlético estava fazendo. Mas aí a diretoria, não sei como que eles pensam, não sei como eles avaliam, né? Pelos números, o Atlético tava ok. Mas aí optou pela troca. Sim. E aí, Fernandão, para completar, Atlético Mineiro e Corinthians. É impressionante a gente achar que a gente não ia falar nunca do Corinthians brigando pelo Brasileirão. A gente falou isso desde lá umas A gente 2 achava meses que ia atrás. faltar perna, que ia faltar fôlego, a gente falou isso desde o início. É muito do que os treinadores falam, né? Chegar vivo até o mercado de transferência, né? Porque você consegue contratar alguém que pode ajudar o seu time, né? Igual o Corinthians trouxe o Balbuena que jogou ontem. Já colocou o Hulk no bolso, já. Já colocou o Hulk no bolso com a partida. O Yuri Alberto, não sei se jogou ontem, porque eu não acompanhei o jogo, mas eu sei que jogo contra o Coritiba já ajudou o Jogou. Corinthians a ganhar no Coritiba. Então, assim, eu acho, assim, não faz surpresa de decepção, mas o Corinthians, assim, estou bem surpreso com o trabalho do Vitor Pereira. Foi bem criticado no começo, né? Até porque começo de trabalho não adianta, mas ajustou o time do Corinthians. É um time que joga bem, joga mal fora, joga bem fora, mas consegue resultado fora. Que o Léo falou, 3 chutes no gol e 2 gols. Sim. Assim, não precisa de muito para fazer gol também. Quer dizer, tá bom. É o que a gente Isso falou é desde o normal. início. A gente falou isso na quinta rodada. Será que o Corinthians vai conseguir manter? Não jogando às vezes bem, mas ganhando jogos? E o cara tá mantendo. Estamos falando de 20 rodadas aí. O time continua fazendo a mesma coisa. E eu acho que o jogo de ontem é até um jogo que você consideraria uma derrota normal. Sabe assim, é igual o Sim, jogo do Atlético Sim. Paranaense. Então, se o Corinthians perdesse ontem, faz parte do roteiro perder pro Galo em Minas. Ainda mais na situação do Turco saiu, né? Vai entrar o que não começou com o Cuca ainda, mas seria assim, né? Um ânimo pro jogador do Galo pegar e ganhar sim, sim. do Corinthians. Enfim, tudo aquela troca de treinador que tem aquele ambiente que muda, né? Apesar do ambiente não ter sido ruim pro Turco. Eu fiquei bem surpreso com o Corinthians ter ganhado, ainda mais no fim do jogo, com 2 gols no fim do jogo. Acho que é bem estilo Corinthians mesmo. Quem mora aqui sabe que é isso. Eles tá ganhando o Corinthians, não importa. Tem que ser. Por isso, apitar o fim do jogo, você confirma a vitória. Se for 1-0, somente um gol de diferença. Enquanto não acabar o jogo, o Corinthians está vivo no jogo. Eles não desistem nunca. E acho que é uma característica de time, deveria ser todos os times assim, né? Eu Sim. acho. Mas é uma característica muito grande deles. É assim, o Galo, o Turco perdeu 5 jogos no Galo só no ano. É Bizarro. até maluco falar que vai ser demitido com 5 jogos perdidos, né? Mas o Bizarro. trabalho do Turco não era um bom trabalho, eu acho, né? Quando você pega e vê como terminou o Galo o ano, o Cuca, e vê o Turco até agora, você vê que o trabalho do Cuca era muito melhor. O Galo tinha muito mais solidez e segurança para ganhar um jogo, para segurar um jogo. O Galo não consegue segurar jogo. Eu não sei te falar se isso problema do Turco ou não estou afirmando que mas a corda estoura pro lado mais fraco, no caso é o Turco. Assim, Fernando, analisando o jogo do Galo, na minha opinião, não consegue segurar o jogo porque o sistema defensivo é muito mal montado. Foi muito mal montado. Os zagueiros são pesados, são lentos, têm uma idade avançada. Tudo isso Conta. facilita, né? Prejudica o time do Atlético. E tem um dado engraçado do Cuca, né, que voltou agora pro Galo, que o Cuca, quando ele saiu do Palmeiras, campeão brasileiro, ele voltou pro Palmeiras depois de 4 meses.
Sim. Em abril, acho que ele voltou pro Palmeiras. E foi um Ele fiasco no Palmeiras. ele tem feito isso normalmente, o Cuca. Na realidade, ele sempre tenta sair em cima. Com o trabalho, ele fez isso no Santos, ele fez isso no Atlético Mineiro, já fez isso no Palmeiras. Ele sai com o sarrafo lá em cima, onde ele tá super bem, e ele sai do time para poder resolver problemas pessoais. E anualmente já tem mais ou menos uns 8 anos, sei lá, 7 anos que ele tá fazendo a mesma coisa. Exatamente isso. Acho que o único trabalho que foi demitido ultimamente foi do São Paulo, em 2019, que foi demitido. Não, ele pediu demissão, que o trabalho do São Paulo não estava bom e pediu para sair do São Paulo, que não estava bem. Né? Ele não estava aguentando Sim, mais o Cuca não estava aguentando mais o São Paulo. E até achei estranho que o Cuca já fez trabalho no São Paulo em 2004, lá atrás, quando ele chegou a final da Libertadores. Foi bem, surpreendeu. Então, assim, eu acho que o Cuca vai arrumar o Galo. Pensando de fora, sem ver o Cuca treinar o Galo ainda. Eu vou imaginar que o Cuca, com o reforço que o Galo tem, Pavon, trouxe uns caras, né, bons aí, eu acho que o Cuca pode arrumar o Galo. Eu acho que, assim, eu falei que eu tinha certeza que o Palmeiras ia passar do Galo com o Turco de treinador. Eu tinha certeza. O trabalho não é bom. Agora, quando o Cuca volta, eu acho que dá um. Por mais que tenha ainda falta. Vai ter uma semana para treinar o Galo, para pegar mas aí o o Cuca ele pode usar a calça da sorte. Porra, é foda. Não, nem quer. Pode usar a vida, deixa lá. Mas assim, eu acho que o Cuca, ele é esse cara capaz de arrumar o time rapidamente, porque ele conhece o Sim, elenco do Galo. conhece. A torcida ontem tinha cartaz do Mineirão. Não, Do gritaram o nome do Cuca. Cuca. Gritaram do Cuca. Sabe assim, é loucura imaginar que um cara desse pode dar errado, mas pode. Obviamente que pode. Ele pode cair fora daqui. Ele pode daqui 2 semanas estar no inferno na final de ele nada do Palmeiras da Libertadores. De novo. De novo, né? Esse é o detalhe. Então, acho assim, eu acho que o Cuca pode arrumar o Galo. Eu acho que ele pode também fracassar, porque ele já acontece isso. Não seria uma novidade acontecer isso. Eu acho que ele tem uma pressão gigantesca. Quando a torcida entra e acha que ele é o Salvador, isso aumenta a pressão enorme em cima dele. Aumenta demais. Aumenta demais. Ele tem uma responsa muito gigante no Atlético agora. Essa Libertadores para ele pode ser um divisor de água. Se ele perder, ele não vai ter a paz que ele acha que ele vai ter antes ele assumir o Galo agora com a torcida do nome dele. Isso aí. E o Cuca com o ambiente é meio complicado. Né? Também é um técnico difícil. Lá atrás, brigou com o Hulk no começo, quando a gente chegou no Galo. Exatamente. Depois se acertou, não sei como. Não sei se aquele papo de eu jogo, você treina e vamos se para mim aconteceu isso. Vamos se aceitar aí e vamos levar. Porque eu acho que respeito, amizade, acho que não deve existir, né? Porque também acho que não. O Cuca é bem explosivo e é um cara que pega a birra de jogador muito fácil. O jogador não faz o que ele quer, ele pega a birra mesmo. O Rogério Ceni foi assim no São Paulo 2004. Estamos falando de 18 anos atrás, lá em 2004, o Rogério Ceni fica com o Cuca, né? Então eu acho que pode dar certo o Galo. Pode dar certo o Galo com o Cuca, como também pode não dar, obviamente, que eu estou falando aqui. Mas eu apostaria que para o Palmeiras seria mais fácil o Cuca não estar no Galo hoje do que se tivesse Turco. Seria mais fácil para o Palmeiras hoje. Eu acho que o Cuca traz uma esperança nova para o Atlético. Porque eu sou aquele cara que acha que treinador ganha jogo. Eu não acho que treinador é um cara que chega lá e quem ganha mais é os caras em campo. Eu acho que não. Eu acho que não é o Abel no Palmeiras, não é o Cuca no Galo ano passado, não é o Rogério no São Paulo esse ano, não é o Vitor Pereira no Corinthians hoje, e o Diniz no Fluminense. Eu acho que não teria esse trabalho. O Atlético com o Felipão não seria os mesmos times de hoje, não estariam nessa briga que estão agora. Eu acho que é muito diferente. Então, para mim, o treinador ganha jogo e o Cuca pode sim fazer o Galo ganhar do Palmeiras. Eu ainda acho que o Palmeiras passa, mas eu acho que aumentou uma esperança pro Galo, deu uma subidinha na esperança do Galo, na confiança da torcida, não sei do elenco. Se é verdade que o elenco não queria o Cuca e o Cuca veio, não sei como é que vai ser a reação agora. Mas eu tinha lido antes que eles queriam o Renato Gaúcho e parece que os jogadores interferiram e quiseram também o Cuca de volta. Então, quer dizer, a informação que veio uma antes, uma depois, eu não sei qual é a verídica. Então, quer dizer, vamos trabalhar, que quem vai estar lá vai ter que fazer o trabalho dele. Mas eu acho mais incômodo. Assim, se o Renato vai para o Galo agora, eu tinha certeza que o Palmeiras ia passar, mas assim, apostava todo mundo assistindo o Palmeiras. Porque o Renato Gaúcho ele nem dá treino, gente. Eu ouvi falar que o Renato Gaúcho, ele é... Toca DVD para os jogadores assistirem. É um evento inteiro, gente.
Quer dizer, o Palmeiras ia passar o carro no Galo com o Renato Gaúcho. E não tem praia em BH, gente. Como ele ia estar bem em BH? Ele só não foi por isso. Ele só não foi por isso. Não, eu acho que o Galo acertou em trazer o Cuca. Eu acho que não tinha outro nome melhor para trazer que não foi o Cuca. Eu acho que o Cuca é o nome certo. Se você demitir o Turco, é o Cuca o nome certo. Agora vamos falar de Série B. Rapaz, eu não vou falar mais do Cruzeiro aqui. Eu acho que a gente não precisa falar mais do Cruzeiro. O Cruzeiro já tá 16 pontos. São 16 pontos do quinto colocado. Então esquece, o Cruzeiro já tá muito na Série A. Vamos falar do Cruzeiro só ano que vem agora. Por mim tá combinado. Grêmio agora tá aparecendo, olha aí. O Grêmio tá em segundo, depois de ter vindo. Deu aquela demorada para poder engrenar, mas engrenou. Agora o Grêmio tá ganhando já tá em segundo colocado. Já são hoje 7 pontos de vantagem para o quinto colocado, uma distância considerável, e tá vindo numa crescente, né? Alguém tem alguma coisa a apontar sobre o Grêmio? Léo? Então, eu queria falar sobre os times que estão no G4, né, de um modo geral. A gente vai falar do Vasco. Fala do Grêmio primeiro, que o Vasco, a gente vai falar do Vasco daqui a pouquinho. Não, o Grêmio, cara, é falar mais do mesmo. O time engrenou, Diego Souza fazendo gol em todo jogo, né, o time jogando bem. Tem tudo para subir. Eu, assim, né, já cravo o Grêmio como tipo, o clube classificado, né, que vai estar ali entre o G4 para poder jogar a Série A no ano que vem. Eu acho que a camisa pesou agora não tem jeito, agora não dá para segurar, eu também acho. E agora vamos falar do Vasco, esse tem para falar. Primeiramente, demissão de Maurício Souza. Na minha opinião, o que começa errado, acaba errado. A gente falou que quando ele foi contratado, que a gente não achava ele a melhor escolha para o time do Vasco, falamos aqui, anunciamos essa demissão quando foi contratado, e ele conseguiu realmente piorar o retrospecto do Vasco de uma forma onde o Vasco começou a perder, empatar, e perdeu agora para o Vila Nova, que é o último colocado que não ganhava, se eu não me engano, há 12 partidas. Não, acho que 17. 17 partidas? Pô, Meu Deus. Só tinha uma vitória na só Série tinha uma B. vitória, né? Pô. Olha só. Eu Não pensei ganhava que ele não desde ganhava maio. 12. Nossa Senhora. Enfim, então natural a demissão. E aí, Léo? Vasco, você como carioca, a gente sabe quantos vascaínos estão, assim, hoje a distância é de 5 pontos. Só que o Vasco está numa queda de rendimento, né? Sim. E assim, a questão é que vai demorar para engrenar. E o Vasco no passado não se deu bem com esse lance de trocar técnico no meio da temporada. Esse é o medo dele. E vai ser o terceiro técnico do Vasco durante o Campeonato Brasileiro. Sim. E aí, Léo? Eu fico, assim, eu tenho muita dificuldade para analisar como vai ser o panorama no Vasco nessa reta final de Série B. Por quê? O Vasco conseguiu fazer, assim, conseguiu pontuar bem durante o primeiro turno, fez mesmo jogando mal em meio alguns jogos. Mesmo jogando mal, mas a gente sempre destacava que a defesa ia muito bem, principalmente com as defesas do goleiro Thiago Rodrigues. Batman da Colina. Exato. E assim, a bola tava entrando, cara. A bola do Nenê, Sim. ali uma assistência do Nenê, um gol do Figueiredo de falta, e o Vasco tava pontuando. Com a chegada do Maurício, cara, foram 6 jogos e apenas uma vitória. Então, essa gordura deu uma diminuída, né? O time, de fato, piorou o seu desempenho. E se você parar para analisar a tabela do Vasco, ele tem os jogos mais difíceis fora do Rio, que é contra o Grêmio, contra o Sport, contra o Cruzeiro, contra o Bahia. Né? Bahia. Então, cara, é difícil conseguir fazer essa previsão, né, de que o Vasco vai conseguir permanecer no G4. Por outro lado, os times também que estão ali na cola para conseguir entrar no G4 não estão jogando bem, né? Então. Assim, a Tombense, o CRB começou a crescer, mas a gente também não consegue cravar o próprio Sport, né, que perdeu no fim de semana. Então a gente não consegue projetar esses clubes brigando. Então, com a chegada desse novo treinador, que eu acredito que ainda não tem anunciado enquanto a gente está fazendo até live, não tinha. Eu não sei se esse treinador vai conseguir, assim, pelo menos organizar o time da forma que o Zé Ricardo deixou. Porque a gente sabe que ele não deixou mil maravilhas, mas deixou minimamente arrumado. Uma defesa arrumada, um time que tinha comprometimento tático muito forte.
Então, vamos ver. Motivação. Motivação, exatamente. E assim, falando, só dar uma pincelada no Vila Nova, cara, o Vila Nova, eu assisti o jogo, tem peças assim, conhecidas, né? Pela gente. O Ralf é o cabeça de área desse time, o Marrone estava no banco, então não era assim, completamente terra arrasada. O treinador é novo, fez a quarta partida, então fez uma partida digna contra o Vasco, não foi uma vitória do acaso. Jogou mesmo para vencer. Boa. E aí, Fernandão? Eu continuo mantendo a opinião que os quatro líderes vão subir ali. Acho que o Bahia, Vasco, Grêmio e Cruzeiro vão subir os quatro. Não muda essa minha ideia, porque nós tivemos o Novo Horizontino brigando, já está em 11º. O Sport estava em quinto, já está em 10º. O Tombense estava lá embaixo, está lá em cima. Então, quer dizer, eu acho que esse grupinho de quinto até o 11º aí estão muito vendo quem fica, né, trocando de posição, enquanto os quatro lá de cima estão caminhando. Cruzeiro e Grêmio já era pra mim, já subiram já. O Diego Souza comendo a bola, fazendo um gol a doido lá de bicicleta, de cabeça, sei lá do que mais lá no Grêmio. O Vasco, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que o Guto Ferreira é o nome mais forte. Não sei se É um nome forte, né? sim. Acho que é um nome interessante, porque acho que conhece a Série B, conhece de acesso à Série B muito bem. Também acho. Eu acho que é um nome do Zé Ricardo, do Maurício, que eu tava aqui quando ele foi contratado. Eu falei que ele não ia durar, não deu outro. Entre esses três, Zé Ricardo, Maurício, o Guto disparado é o treinador mais preparado para isso. Eu gosto do Guto. O que tem que analisar é que o Vasco também, nos últimos 5 jogos, ganhou só um. O Bahia, dos últimos 6, ganhou só um também. São times que estão em uma viés de queda. O Bahia, não sei explicar porque está caindo tanto. Não sei explicar porque o Bahia está tendo essa queda. Tudo bem que perdeu do Cruzeiro agora. Natural. Acho que é uma derrota natural do Bahia, né? Mas, assim, a briga da Série B, ela é lá embaixo. Eu falei já. A briga da Série B é lá embaixo. É divertidíssima lá embaixo da Série B. Do 12º ao primeiro da zona de baixamento são 3 pontos diferentes. Olha que lindo, que briga bonita que tá. E isso tem que falar disso aqui na Série B, porque a parte de cima acho que já está definida. Queria falar também só de uma coisa do esporte, né? Não do esporte, do Lisca, né? Tô torcendo muito, muito. O Lisca dá errado no Olha, Santos. desculpa o Santos. Nada contra o Santos. Nada contra Mas o Santos. tudo contra o Lisca. Mas tudo contra o Lisca, cara. O que ele fez com o esporte foi uma sacanagem gigantesca, sabe? Se fazendo de sonso, de cínico, como se não tivesse nada acontecendo no jogo dele contra o... Foi 0-0. Não lembro quem foi o jogo do esporte. Deixa eu ver aqui. Foi esporte e... Foi 0-0. Foi 0-0. Acho que foi Vila Nova, não? Vila Nova, inclusive. Foi Sport Vila Nova. Cara, já tava falando que ele ia ser treinador do Santos antes do jogo. O cara acabou o jogo, foi xingado, jogaram dinheiro pra ele, que já sabia que ele ia embora. O cara chega na coletiva e fala assim, não, quem falou que eu vou pro Santos? Fala lá com eles, não sei, não vou pro Santos. Óbvio que ele é pro Santos, gente. Quem vai acreditar nisso, sabe? O cara critica o presidente do esporte ainda, coitado do presidente do esporte. Tem a dó, né? Não, a coletiva pós-jogo dele foi, assim, uma coisa lamentável. O discurso dele foi, assim, foi muito feio, antiético, antiprofissional, tudo. É engraçado que eles fazem sindicato de treinador, que o Dorival e o Mancini acho que comandavam. O Mancini comandava, sei lá. E o Mancini é outro. O Mancini é outro. Exatamente. Para não demitir treinador, para dar continuidade no trabalho a longo prazo. Mas os caras, eles não se respeitam. Eles não respeitam nem o clube que eles estão. Como você vai pedir respeito se você não dá o respeito? Como o Lisca pode pedir respeito? Sabe? Eu sou torcedor do Santos. É engraçado, né? Eu não posso falar que eu sou torcedor do Santos, não sei. Eu estaria bem assim, sabe? Bem estranho com essa situação do Lisca. Eu não estaria satisfeito com o que aconteceu. Porque não é normal. Sabe? Eu acho que você chegar e arrancar o treinador do clube, beleza. Por isso que eu falo assim, não, eu tô indo pro Santos mesmo. É isso mesmo, eu vou pro Santos. Tá certo, eu acho ok. Mas o que pegou foi a coletiva dele pós-jogo. Ali foi horrível, sabe assim? Foi uma coisa assim... É a mesma coisa do que o Jorge Jesus fez quando tava o Paulo Souza, né? Quando ele disse que ele deu um prazo. Até o dia 20 eu tô aqui, eu tô livre. Se quiser, me ligar. Nesse mesmo nível. Não existe isso, cara. Isso não pode acontecer, sabe? E é uma pena que clube faz acordo com o treinador pra não demitir, porque tem aquele negócio de só trabalhar 2 treinadores, É uma pena, porque o Santos vai fazer isso com ele, demitir ele, mas eu queria muito
que ele desse muito mal no Santos. Sabe? Não, Não vou o te Santos falar. caísse, mas ele afundasse, ele se afundasse Pra no mim, Santos quando ele... ele não vai dar certo no Santos. Como opinião, ele não vai dar certo no Santos. Então acho que a gente não precisa nem torcer tanto assim contra, que a chance de não dar certo, na minha opinião, já é grande. E é engraçado, Eric, que isso, eu tô falando isso agora em 2022, mas lá em 2009, lá atrás, tá? Eu vou lembrar isso, porque eu lembro muito do do São Paulo. O Cuca, quando o Muricy tava muito mal, não sei se 2008, 2009, que o Muricy era assim, né? O Muricy foi ter campeão brasileiro com São Paulo seguido, mas ele caía na Libertadores, ficava quase demitido, e aí começava a ganhar o Brasileirão e foi campeão. Uhum. Em uma época que o Cuca se ofereceu para ser treinador de São Paulo, pro Juvenal Juventus. Ele se ofereceu. O Muricy trabalhava lá mesmo. Porque o Cuca tinha feito um bom trabalho no São Paulo, tinha uma boa impressão em 2004, foi demitido porque começou a cair no Brasileirão, mas chegou longe naquela Libertadores de São Paulo em 2004, foi demitido, mas ele se ofereceu pro Juvenal. Quer dizer, não é de hoje isso é antigo. Isso é antigo, entendeu? O Renato Gaúcho ofereceu pro Flamengo quantas vezes já? Quantas vezes deixou bem claro que ia dirigir o Flamengo? Foi bem claro no Grêmio. Não cansava de falar isso. Não cansava de falar isso. Então, assim, treinador que é respeito, tem que dar o respeito. Isso serve para Lisca, para Rogério, para Jorge Jesus, para Dorival, para Abel Ferreira. Não tem jeito. Não adianta, porque é um querendo comer o outro ali, é lobo ali, é um quer pegar a vaga do outro. Nem se respeitam, é uma bagunça só. Palpite, só quero resultados dos jogos da Copa do Brasil do meio de semana. Fechou? E não vem em cima do muro. Ah, pô, acho que não. É resultado. Vocês ficam com o negócio de pode ser, vai depender se vai jogar com um cara mais atrás. Não... Tem que falar, irmão. É o Vamos Thiago lá. que faz, eu não faço não. O Thiago faz isso mesmo. O Thiago faz isso mesmo. Eu não faço não. O JC também. Às vezes ele não quer copiar dos outros. Não fica bolado. Palmeiras, Fluminense, todas as coisas assim, é meio desligado. Vamos lá. Atlético Goianiense e Corinthians. Léo, quanto vai ser? 1-0 Corinthians. E aí, Fernando? 2-0 Corinthians. Olha, eu sou o cara do. Vai ser 1-1 pra mim esse jogo. Deus te ouça. Eu tô com você. 1-1. Pra mim vai ser. O Goianiense vai entrar em campo com tudo, querendo, porque só sobrou nas Copas também. Então não tem jeito, ele tem que ganhar na Copa do Brasil. Eu acho que ele vai jogar com a vida em campo. Fortaleza e Fluminense. Vamos lá. E aí, Fernandão? Quanto? 2-1 Fluminense. E aí, Leandro? Ô, Leandro. Léo, foi mal. 2-2. 2-2? Boa. Pra mim vai ser 1-0 Fluminense. Faz o L. Já fala que é gol do Cano. Não precisa nem. Eu já dou logo quem faz o gol. Tem gol dele? Não tem jeito. São Paulo e América Mineiro. E aí, Léo? 0-0. Ih! Eu vou destacar o cabeça da cima. E aí, Fernando? 2-0 São Paulo. Boa. Pra mim, o América Mineiro tem que se danar e morrer sem marcar. Morrer não, mas tem que ser eliminado, porra, com 2 goleadas. Mas pra mim vai ser 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo. Pra mim. E agora, pra terminar, Flamengo e Atlético Paranaense. E aí, Léo? Eu estarei presente mais uma vez, né, no Maracanã para assistir esse jogo. Flamengo precisando fazer o resultado dentro de casa, porque historicamente na Arena da Baixada tem muita dificuldade de jogar. Então vou colocar 2-0 Flamengo. E aí, Fernando? Jogão, hein? Acho que é o confronto do mata-mata, eu acho. Também acho. Eu acho que vai ser 2-2. Boa. Na minha opinião, vai ser 1-1. Porque normalmente o time do Atlético Paranaense sempre dá trabalho pro Flamengo em jogos eliminatórios. Sim. E aqui, jogando até no Maracanã, já vi se eu não me engano, foi 1-1 também, com o gol do Bruno Nazário, não foi? Alguma coisa assim? Ano passado foi 3-0, fora o baile do Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil. E em 2019, né, foi ali, com a chegada ali do início do trabalho do Jesus, o Flamengo também foi eliminado. Aí tinha o Bruno Guimarães, foi aquela equipe, Renan Lodge, era um time muito bom, que chegou a ser campeão da Copa do Brasil Rony. Posteriormente naquele ano. Rony, boa, E verdade. eu falei empate por causa do Felipão, cara. É um cara que de Copa, ele transforma um treinador. Não, também acho. Cara. Ele consegue fazer o time dele tirar leite de pedra em Copa. Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, rebaixado no mesmo ano. Bizarro. Loucura, esse cara faz.
É verdade, velho. Eu aposto mais pelo fato de realmente o Flamengo ter dificuldade contra o Atlético. Eu acho que esse jogo tem um incremento a mais exatamente por isso. Pelo fato de o Flamengo ter mostrado Sim. nos últimos anos esse problema de jogar contra o Atlético. Então eu acho que ele pode sentir essa dificuldade, pode pesar um pouco. Então eu aposto num Mas empate aí. eu Vamos ver. acho que a principal dificuldade do Flamengo contra o Atlético, eu acho que é jogando no Paraná, não é nem no Rio de Janeiro. Por isso que, Entendi. caso o Flamengo queira passar, é importante fazer o resultado dentro de casa. Porque jogando lá, cara, Todos eles, né, esquece. Léo? Acho que é fundamental, né? Jogo eliminatório, se não faz resultado em casa, não tem jeito. Não. Eu acho, e eu sou daquele cara que acha que o primeiro jogo em casa define totalmente o confronto. Eu prefiro jogar o primeiro jogo em casa do que fora. Ação judicial tentando inverter o mando de campo para o Flamengo jogar a segunda partida no Rio. Sim, ridículo, cara. Bizarro. Ridículo. Parece que o Ô, presidente não sabe o clube que ele está dirigindo. Incrível. ô, Léo, Bizarro. fala uma coisa. O pessoal aqui de São Paulo tem raiva do Flamengo, não é por causa de torcedor, não, é por causa de diretoria, cara. Com certeza. É nojento, cara. Uhum. Dá raiva, cara. A gente pega a raiva do Flamengo por causa de diretoria. É muito nojenta, cara. Como pode? Mano, eu vi o sorteio. Meu, foi igual pra todo mundo, cara. Não teve diferença nenhuma. A mesma regra que fez o Flamengo decidir o jogo no Paraná agora foi a que fez ele decidir o jogo em casa na fase anterior. Então, tipo assim, Exatamente, foi a mesma coisa. o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer o que a gente achou desse primeiro turno. Vamos ver os clubes que estão ali entre os 6 e que estão entre os 4 e que opinar quem a gente achava que não estaria e achava que poderia realmente estar, quem é surpresa, quem não é. Enfim, fechou? Bora? Beleza. Enquanto o Léo vai voltando aí. Primeiro, na minha opinião, não tem como dizer. Eu achava que estaria ali onde está realmente é o Palmeiras. Não tem como líder. Você concorda com o Palmeiras líder? Você acha que você esperava isso no início do campeonato? Sim, com certeza. Isso aí tá suave. Isso aí não tem nem o que falar. Agora, vice-líder Corinthians. Eu falei no início que eu achava que o Corinthians podia sim realmente brigar pelo G4, mas vamos saber se até o final ele ia conseguir estar ali brigando para estar brigando pelo título. Mas chegamos aí na metade do campeonato e o São Paulo tá ali. E o Corinthians tá ali. E aí? Surpresa. Acho que a maior surpresa pra mim é o Corinthians aí. Eu não esperava jamais o Corinthians brigando pelo Brasileirão. Ganhando do Atlético em Minas, enfim. Todo o contexto do primeiro turno do Corinthians eu não esperava. Ainda acho que... Quero ver se vai aguentar esse segundo turno aí. Quero ver como é que vai ser. Somente com 3 frentes. Mas eu acho que... Bem surpreendente. Eu acho que assim, não Surpresa, esperava. né? Surpresa total. E aí, Léo? Corinthians surpresa na posição que tá? Para mim, não. Eu sabia, desde o início do campeonato, eu já tinha essa previsão que o Corinthians brigaria entre os 4. Se seria segundo, terceiro, quarto, primeiro, aí eu já não sabia, mas eu sabia que o Corinthians estaria no bolo. Justamente porque o elenco é um elenco, assim, que, além de ser experiente, está acostumado com grandes conquistas, com grandes vitórias. Então, e além do treinador ser muito bom, então eu sabia que o Corinthians estaria ali no bolo. Boa. Fluminense em terceiro. Para mim, surpreendente. Eu achava que o Fluminense poderia brigar ali pelo 6º lugar. Eu acho que ele ia ficar ali, não esperar o Fluminense em terceiro e realmente apresentando o futebol que hoje apresenta. A gente falou de um Fluminense lá no início com o Abel Braga. Hoje o Fluminense está com o Diniz apresentando um futebol muito diferente. Então, para mim, o Fluminense é surpresa. E ele? Sim, para mim também, pelo todo exposto aí que você acabou de falar. Começou com Abel Braga, um futebol extremamente pragmático. A gente cansava de falar aqui durante as lives que não entendia o que o Abel estava colocando dentro de campo. E aí, com a chegada do Fernando Diniz, essa chave foi trocada e o Fluminense vem jogando muito bem, na minha opinião, surpreendentemente. Boa. E aí, Fernando, você? O futebol não é surpresa para mim, porque o Diniz é isso. O que me surpreende é a posição na tabela. Isso surpreende bastante. Eu não esperava o Fluminense em terceiro. Eu acho que o Fluminense brigar ali pelo G6 até acharia normal. Em sexto, Sim. quinto. O Corinthians ali também, tá? Porque o gol tava Flamengo, Palmeiras e Galo, os 3 primeiros. Então, assim, o que me surpreende do Corinthians não é estar em segundo, porque entre o G6 até acho que brigaria, entendeu? Mas o Fluminense eu acho que surpreende estar em terceiro sim.
Eu acho que o brasileiro esse ano tem muitas surpresas, tanto lá em cima quanto lá embaixo. Sim. Atlético Mineiro em quarto, para mim, é uma surpresa, porque eu achava que ele poderia ser, a esse momento do campeonato, o vice-líder, por exemplo. Então, para Ou mim, até o líder. é uma surpresa, só que ser decepção, né? Do Atlético Mineiro estando em quarto colocado. E aí, Fernando? Eu também acho. Eu acho que não é surpresa ele estar no G4. Acho que estaria desde o começo. Sim, Minha surpresa é não estar em segundo ou primeiro brigando com o Palmeiras. Ele poderia estar no lugar do Corinthians, acho que seria minha visão do começo, né? Mas pelo futebol jogado, eu acho que ele está até numa posição boa. Sim. e aí, Léo? Sim. Não, para mim é uma surpresa, porque o sarrafo do Atlético ficou muito alto depois da temporada passada. Então, a nossa previsão é que o time fosse brigar novamente pela liderança, mas, assim, o mais importante foi o que eu falei, é estar ali no bolo, é estar ali no bloco, independente da posição nesse momento. Boa. Atlético Paranaense em quinto colocado. Para mim não é surpresa. Eu achei que ele pudesse realmente brigar onde ele tá ali. Normalmente ele tem ido. Foi bem nos últimos anos. Ano passado teve um problema, disputou, até brigou para não cair ali um pouco no campeonato. Mas pelos anos anteriores, eu achei que ele podia realmente brigar pelo G6 ali, estando mais, até um pouco mais abaixo, uma oitava colocação ali pro final, mas nada que me surpreendesse tanto. E aí, Léo? Não, para mim é surpresa, cara, porque eu não sabia como seria essa chegada do Filipão. Salvo engano, o último trabalho do Filipão no futebol brasileiro tinha sido Foi no no Cruzeiro, Cruzeiro. naquela Sim. primeira temporada que o Cruzeiro disputou a Série B. E não foi um trabalho legal, né? Mas Então, ele, na realidade, o problema do Cruzeiro não foi com ele como técnico. Ele sim, quase sim. fez o Cruzeiro ter uma Sim, o Cruzeiro chegou a ter arrancada. uma ascensão, mas acho que não chegou não conseguiu nem chegar entre os 10 Não, não, primeiros. não. Não chegou, não chegou. Então, quando o Atlético anuncia a contratação do Filipão, eu tive muitas ressalvas. Mas depois, né, sendo provado dentro de campo, o time de fato joga muito bem, né, merece a posição em que está. Mas para mim foi uma surpresa. E aí, Fernando? Para mim também. A primeira rodada o Atlético começou com o Alberto Valentim, treinador, né? Sim. Primeira rodada ele tomou uma Passou taca por, de 4-0 do São Paulo no Morumbi. passou por Carille ainda. Não, não tinha como esperar essa posição. De verdade. Até porque, como eu falei, Eu não o tô Alberto Valentim. avaliando do momento que eu vi o Atlético. Eu tô avaliando, por exemplo, Ah, tá, começou o sim. campeonato. Eu penso assim no Sim. Atlético. Realmente, Não, mas depois da. eu pensava no Atlético no décimo primeiro, porque foi o trabalho que fez no campeonato do Paraná. E se eu for analisar o começo do Atlético no Brasileirão, tomou 4 jogos de São Paulo no Morumbi. Jamais pensaria o Atlético em quinto lugar, sabe assim? Quer dizer, com 3 treinadores, né? Alberto Valentim, Carille e agora o Felipão. Então, acho assim, me surpreende estar onde está hoje, e eu não achava que estaria hoje antes do campeonato começar, entendeu? Entendi, Sim. entendi. Beleza. E aí agora a gente vai falar do Z4, né? Para mim, Cuiabá, Atlético Goianiense e Juventude não surpreendem ninguém. O Goianiense eu achei que fosse brigar onde está exatamente ele. Acho que ele podia estar um pouquinho mais acima pelos últimos brasileiros que ele tinha feito, né? Sim, E manteve alguns jogadores, mas acho que ele poderia estar um pouco ali. Mas entre esses três que eu falei, alguém acha que realmente o Goianiense poderia estar um pouco mais acima? Léo, você acha que o Goianiense podia estar sim, um sim. pouco mais acima? Justamente por isso, pelas campanhas em campeonatos anteriores, por ter a permanência de alguns jogadores também. Então, eu acreditava que o Atlético Goianiense fosse ter um desempenho melhor. Assim, o primeiro jogo do Flamengo foi contra o Atlético Goianiense, lá em Goiás, e foi um jogo duro, foi um jogo muito duro. O Atlético Foi 1 a jogou 1. bem, talvez merecesse até a vitória. É verdade. E o Atlético tá 5 derrotas seguidas no Brasileirão. E aí, Fernando? Nesse Z4, entre esses três que eu falei. Eu trocaria só o Avaí pelo Atlético. Eu acho que aqui poderia estar ali. E aí, Fernando? Eu concordo. Eu também acho que o Atlético poderia estar no lugar do Avaí. Quer dizer, o Avaí no lugar do Atlético, eu acho. Não esperava o Atlético aí. Questão de juventude, eu não esperava diferente. O Goiás podia estar lá embaixo também, eu acho. Apesar do Jair estar fazendo um bom trabalho, acho que o Goiás não podia estar lá embaixo também. Mas desses três aí que você falou do Cuiabá, Atlético Goianiense e Juventude, acho que tá só o Atlético Goianiense que ia estar fora. Os outros Sim. dois É. tem que estar onde estão. E agora, para mim, essa é a decepção e surpresa do campeonato completamente. A gente via no início do campeonato um Fortaleza brigando entre os 6 e a gente vê o Fortaleza em último lugar. Eu acho que isso não é. Provavelmente
é surpresa e uma decepção para todo mundo. Em último lugar, a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento. Fernando, você discorda disso? Você acha que se esperava isso em Fortaleza? Não, jamais. Jamais. E eu falo pra você que eu acho que é difícil sair, viu? Também Pelo que eu tô acho. vendo de jogo, perdeu aí o David no começo do ano, que atrapalhou bastante o Vojvoda, perdeu o Pikachu agora, que é o melhor jogador do time. Eu não consigo ver o Fortaleza reagir, né? Pegou o Santos ontem, e ainda bem que não entrou no na fase de jogo, porque foi Jogo algo ruim. horrível, horrível, como tem sido todo jogo do Santos também para ajudar. É horrível. Então, assim, eu acho que o Fortaleza não termina o campeonato com o Vojvoda. Eu já li ontem em rede social já criticando o Vojvoda. Não é pouco. Estão achando que chegou no limite do Vojvoda já. Estão achando que já não vai conseguir arrancar mais nada do Fortaleza. Eu não concordo. Eu acho que o Vojvoda podia ficar porque ele é um bom treinador. Eu acho que o Fortaleza não tem outro treinador para colocar no lugar. O Rogério Ceni não está disponível para salvar o Fortaleza. Não vai sair de São Paulo para salvar o Fortaleza. Então eu acho que se o Fortaleza demitir o Vojvoda, eu acho que a chance de queda aumenta muito mais do que está Também agora. acho. Também Eu acho. acho que é o fim de tudo. E aí, Léo? O Fortaleza é a principal decepção desse campeonato em termos de posicionamento na tabela, porque dentro de campo o time não joga tão mal, não joga o futebol para estar Sim. dentro da zona. E aí são vários fatores que contribuem para isso, né? O gramado horrível do Castelão, jogador sendo expulso em várias O elenco partidas, curto. elenco curto, às vezes azar, né? A gente tem que falar também disso, apesar disso não entrar dentro de campo, mas azar de bola não entrar, enfim. Então, o Fortaleza, sim, é a principal decepção desse campeonato. Boa. E aí agora vocês vão dizer quem vocês acham entre os que a gente não falou, entre que estão lá em cima e lá embaixo, qual também de vocês é a surpresa, decepção que vocês pontuam. Para mim, uma decepção seria o Bragantino não estar brigando um pouco mais em cima, ainda não tem engrenado muito bem. O Bragantino fez um ótimo campeonato ano passado, chegou à final da Sul-Americana, então eu achei que ele pudesse sim estar brigando um pouquinho mais acima, um pouco fazendo mais frente. Eu vejo ele perdendo em alguns jogos, historicamente jogos que eu não vi ele perdendo no ano passado, por exemplo, mas eu acho que ainda pode mudar um pouco no decorrer das próximas rodadas. E aí, Fernando, para você, quem é outro clube ali que você entende como surpresa ou decepção dentro do campeonato que a gente não falou? Eu acho que decepção, acho que o Flamengo está em sexto, eu acho. O Flamengo é para estar lá em cima. É Do jeito que eu verdade. acho que perdeu tempo Tinha com o até Paulo esquecido do Souza, Flamengo agora. eu acho que o Flamengo vai chegar lá no G4, eu acho. Então, acho que, assim, por enquanto é uma decepção porque ele não esperava no sexto lugar na virada do turno. Mas Sim. é o trabalho do Paulo Souza que gerou isso tudo até agora. Porque o Dorival, né, tá recuperando, já tá aí, já pode entrar na próxima rodada no G4, enfim. São três rodadas Decepção, de vitória. então, decepção, eu acho até o São Paulo decepcionante estar em décimo. Vou falar bem real pra você. Eu esperava o São Paulo no G6, por tudo que eu vi do trabalho do Rogério no Paulistão, tudo. É o time que, pra mim, é o time que bate de frente com o Palmeiras em jogo, assim, é o time que mais dá dificuldade pro Palmeiras. É o time do São Paulo, que é o líder, né? É o time que não perdeu do Corinthians esse ano também, que é o vice-líder. então, assim, eu acho bem. Decepcionante estar em décimo colocado, mas não acho que o São Paulo decepciona o que tem jogado e o que tem feito. Tá? Então é maluco por achar que poderia estar. Porque o São Paulo conseguiu 11 empates, gente, não é normal, né? Com 5 vitórias, 11 empates e 3 É muito derrotas. O São bizarro. Paulo 11 empates. é o time que só não perdeu mais que o Palmeiras. É só o time que menos perdeu, o Cara, ele Palmeiras também tem, não perdeu com pra você ele. ter Então, ideia, ele tem 5 vitórias. Ele tem menos vitória que o Botafogo, menos vitória que o Curitiba, que o América Mineiro, que o Avaí. sim, vai ter 11 empates. E desses empates, acho que uns 5 deles foi questão de que a time para ter ganho e para estar brigando lá em segundo lugar com o Palmeiras e o Corinthians ali. Então, assim, eu acho que assim, é decepcionante estar onde está. Não é decepcionante o que o São Paulo tem feito no ano com o Rogério Ceni no Brasileirão. Mas é decepcionante estar onde está. O Bragantino, você falou, eu acho que não é decepção para mim, não. Eu acho que já é um time que subiu ano passado, mas eu acho que já começava a ver com um viés de queda já, pelo que eu vi do Paulistão, sabe? Eu achava que não ia ser um time que ia brigar Entendi. tanto assim, sabe? Já começo a ver já que é uma coisa que podia ser normal já. Mas eu acho que o São Paulo é uma decepção por estar em décimo e o Flamengo também por estar em sexto. Surpresa nenhuma, acho que mais não. Eu acho que as surpresas estão lá em cima, a gente falou já. E aí, Léo?
A minha assim, um dos clubes que mais me decepcionou também foi o Coritiba. Pelo projeto que vem sendo feito já desde quando o clube estava na Série B. Começou bem o Campeonato Brasileiro, mas nas últimas rodadas vem descendo ladeira abaixo. O desempenho já caiu muito, os resultados positivos não vêm. Então, para mim, foi uma decepção justamente por isso, porque foi anunciado ali um projeto para Coritiba e acabou que não está sendo bem desenvolvido. E surpresa, cara, eu vou colocar o time do Avaí. O Avaí, né, do saudoso Barroca, foi um dos times que eu coloquei ali para estar no Z4. Quase que Eu o botei campeonato o Avaí em inteiro. último. Eu botei o Avaí em último. Exatamente. E, assim, apesar de não estar completamente livre do rebaixamento, mas o Barroca consegue fazer bons jogos, principalmente dentro de casa. Consegue fazer com que esse time jogue bem. Então, cara, tô torcendo para que o Avaí permaneça. Eu acho um time muito simpático. E o Coxa tá Simpatia não ganhando. ganha jogo, porra. Não Fala. ganha. Mas eu gosto muito do Barroca. Fala. O Coritiba tá ganhando, só pra falar que o Léo falou, o Coritiba tá ganhando Que o bom. 13º, tá ganhando de 1-0 do Cuiabá em casa. Também, jogo que beleza, hein? Coritiba e Cuiabá. Confronto direto. Confronto direto. E o Barroca, daqui a 5 anos, anota aí. O Fernando vai ser fã do Barroca. Daqui a 5 anos. Ele vai dirigir o São Paulo dentro desse tempo. E ele vai ser fã do Barroca, porque é a mesma pegada do Diniz ali. É um técnico compreendido. Não sabia disso não, Cara, eu essa sou pegada não. fãzaço do Nunca Barroca. reparei assim tanto no Barroca. Eu sou muito fã do Escuta, Barroca. pode anotar aí. 5 anos. Eu que acompanhei Fernando Diniz, acompanhei Barroca, te digo, 5 anos, pra você estar aqui na prancheta falando que o Barroca é o principal treinador dos últimos 10 anos. Pode anotar aí. Tá bom, tá anotado, então quem sabe eu falo. Não sei, vai saber. Eu vou. Tá bom, dirigir o São Paulo é difícil, mas quem sabe? Vamos ver, né? Se o Jorginho sair um dia, quem sabe? Vamos lá. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com todos os seus amigos aí. O Pidemoa também. A gente tem vídeo quase todos os dias. Muito conteúdo pra vocês. Manda aquele recado pra galera aí, Léo. Pô, galera, somente agradecer a todo mundo que participou aí durante a live. Deixa aquele like lá. E semana que vem estamos de volta para falar muito mais sobre futebol e os outros esportes também. Fernando. Agradecer mais uma vez a presença, né? Estar aqui com vocês. Muito bom, mais uma resenha boa. Para todo mundo seguir o canal, seguir no Instagram, ver o vídeo depois que a gente publicar no YouTube. Dá o like. E lembrando que semana que vem o Eric não estará aqui, porque o Botafogo terá perdido e o Eric estará fugindo de nós mais uma vez. Normal, segue o jogo, né? E é isso. Independente de tudo, primeiro que a gente vai chegar aqui para falar de uma vitória do Fogão semana que vem, porra. Deus te ouça, estaremos orando para isso. Queremos isso. Thiago, que não sei se está presente ou não, também quer isso. Porra, tomara. E vamos para aquele nosso valeu característico. Valeu!